Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo. Eu atualmente sou pesquisador e trabalho com o ramo de neurologia e neurociências dentro de uma universidade federal, universidade pública. E como muitos de vocês que têm outras profissões, alguns são engenheiros, médicos, farmacêuticos, outros profissionais liberais, enfim, e operam o mercado financeiro. Então, eu opero o mercado financeiro há algum tempo já. Mas a modalidade de day trade eu opero há bem pouco tempo, tá? 6 meses no máximo. E quando eu falo opero, na verdade, eu fiz poucas operações valendo dinheiro, tá? Tenho estudado esses 6 meses diariamente, mais de, às vezes, alguns dias até 10 horas por dia, as estratégias, acompanhado alguns traders, e fiz alguns cursos, enfim. E eu achei interessante um dos cursos intitulado Receita de Bolo, que os senhores conhecem bem. Achei muito interessante, acho muito engraçado também o indivíduo, a pessoa que desenhou o método, né? Não vou ficar falando nomes aqui, porque acho antiético isso. Mas é uma pessoa tremendamente engraçada, quem acompanha o canal sabe disso. E interessante os vídeos também, a proposta. Mas antes de operar o mercado, antes de colocar o meu dinheiro em jogo, né? Eu sou empreendedor, sim, mas antes de colocar meu dinheiro em jogo, eu procuro testar, ver se eu posso fazer alguma modificação, entender como aquilo funciona ao longo do tempo. E como eu trabalho com pesquisa e com estatística, então, obviamente, fiz uma análise simples do método, tá? Avaliei ele ao longo do tempo e é isso que eu vim trazer para vocês. É uma planilha, eu gastei uns 15 dias para desenvolver a planilha, tá? Ela está em Excel, vou deixar na descrição do vídeo para vocês podem utilizar, analisar, fazer crítica, dar sugestão. Você pode utilizar para melhora do método, tá? Ou para não operar o método, ou para trocar de método, ou para melhorar o método, que eu acho sempre válido, tá bom? Então, eu vou apresentar a planilha. Vamos lá. Vou minimizar primeiro. Tem muitos dados, muita informação, tá? Para vocês terem uma noção aqui. Eu avaliei de quando a quando. Bom, eu não vou explicar o método porque todos os que compraram o método, que são as pessoas que estão me escutando agora, sabem do que eu estou falando, quais são os candles de referência, em relação à média móvel, ele não pode estar tocando a média móvel, exponencial, né? Com os períodos que os senhores sabem quais são 2 períodos, os horários de operação desses candles, né? Esses são os critérios para que você acesse a operação, certo? Além disso, o candle de referência, a gente entra 10 pontos acima ou 10 pontos abaixo desse candle de referência, né? Então, eu usei todas as métricas do método. Pode ter algum erro na minha planilha, se tiver, pode corrigir, né? Não tem nenhum problema. Como são muitos dados, a gente erra mesmo, tá? Mas a discrepância é pequena. Eu acredito que essa discrepância pequena que existe aqui e ali não vai interferir no resultado final, mas quem quiser faz análise também, tá? Coloca mais dias aí na planilha. Eu analisei os dados do mês de maio, junho, julho, agosto, até o dia 11 do mês de setembro, tá? Quase 5 meses de análise, pessoal. O que eu analisei? Deixa eu aumentar para facilitar a visualização de vocês. Vamos lá. As entradas, então, no dia 4 de maio, 3 entradas. No dia 5 duas. Dia 6 duas. 7 duas. Dia 8 4 e assim sucessivamente. No dia 4 aqui, vou pegar esse candle aqui das 9h30, com entrada às 10h15. Ou primeiro aqui,
referência às 9, entrada às 9h30, ele pagou às 9h30, tá? A entrada dele foi às 9h30, ele pagou às 9h30. Tamanho do candle de referência, 860 pontos. Alvo, 130 pontos. A máxima e a mínima dele estão aqui. Ele pagou, né? Ele chegou a 84 pontos, então ele passou do alvo, tá? Muito bom. E aí, ele não fez nem a primeira nem a segunda reversão, ele pagou de primeira, entrada normal, não teve stop. E tá aqui, 110 pontos de lucro. Eu considerei, o método foi feito para pagar entre 100 e 120, mas a gente sabe que tem vezes que paga 80, 90. Eu considerei uma mediana, 110, tá? Tá o meio aí, entre 90 e entre 100 e 120 eu deixei no 110, tá? Ou seja, 110 pontos vezes 0,20 centavos por ponto, a gente tem um lucro de R$ 22 por operação assertiva, ok? Então os dados estão aí para vocês analisarem. Aqui nesse dia, por exemplo, teve reversão, né? Dia 4 de maio mesmo, às 10h15, foi pagar às 16h30. Né? Tamanho do candle de referência 570. Olha lá. Pontos do candle pagante 83. Não chegou no alvo. Não alcançou a primeira reversão, que teria que ser de 350 pontos. Pagou na segunda reversão, que deveria ser de 460 pontos. Ele chegou a 668 e deu um lucro, pagou. Vamos ver um prejuízo aqui. Prejuízo. Vamos lá. Dia 15 de maio, candle de referência 10h15. 10h30 foi o horário de entrada, não pagou. Esse superior e inferior aqui é se ele está acima da média móvel ou abaixo da média móvel, tá? Então ele estava acima da média móvel. Aqui eu coloco também se ele pagou no candle altista ou baixista. Tá? Então tem bastante informação na tabela, dá para colocar outras aí. Como o candle aqui, o stop, ele é baseado no tamanho do candle, esse candle tinha 575 pontos de tamanho, né? E aí você acumula muita pontuação, né? São 4.025 pontos de stop, totalizando R$ 805. Vamos contabilizar então lucro, prejuízo. Nós tivemos ao todo 149 entradas avaliadas do mês de maio até o mês de setembro, quase metade do mês de setembro. Tivemos um stop aqui, 1, 2, 3, 4, lá, 5, 6, 6, vamos descer, 7, 8, 9 stops. Totalizando então R$ 5.111,40 em stops, R$ 3.080 de operações que deram lucro. Sendo assim, como nós temos um prejuízo maior que o lucro, prejuízo somado, depois de quase 5 meses de trabalho, foi de R$ 2.031,40. Fiquei tão decepcionado, de repente, quanto os senhores que estão assistindo têm operado e, de repente, operado há uma semana, 15 dias e está dando tudo certo. Né? É muito arriscada a operação, muito. Esse método de reversão, ele não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já existe, tem um autor que desenvolveu essa técnica e é muito arriscada mesmo. Ela funciona, mas tem alguns critérios. O principal critério que eu tenho observado e que eu acho interessante é realmente tentar entender pelo menos se o mercado está numa tendência altista ou baixista ou se ele está consolidado. O mercado consolidado é o mercado que dá o prejuízo. Então,
tem que tentar entender quando esse mercado está lateralizado. Isso é difícil, eu sei que é, mas a gente precisa estudar mais para tentar delimitar isso, minimizar esses riscos. Aí você pode me questionar, mas em relação a essa planilha, se você vier aqui na parte de prejuízo, eu peguei os dias que deram prejuízo para poder fazer uma análise, né, desses prejuízos. E tem informação importante dos prejuízos. Vamos lá. Informação importante. Vamos voltar aqui. Verifique que os candles de referência que deram a maior parte dos prejuízos, totalizando 5 prejuízos, foi o candle das 9 horas da manhã. Tá? Esse foi o candle que mais deu prejuízo. Tem um outro problema, o tamanho dos candles, né? Tem 3 candles aqui que são maiores que 400 pontos. Mas você vai estar com a planilha e pode fazer isso. Se você remover todos os candles das 9 horas, candle de referência, ou seja, não entrar em nenhuma entrada que o candle de referência seja o das 9 horas, você vai remover a maior parte das operações. Vai diminuir quase pela metade ou um pouco mais. E quando você calcular os stops, que vão ser 4, vai ser prejuízo também. Eu fiz de todas as formas já, gente. Eu tirei todos os candles das 9 horas da manhã e a operação continua dando prejuízo. Eu tirei todos os candles das 9 e tirei todos os candles cujo tamanho foi maior que 400 pontos e deu prejuízo do mesmo jeito. Porque quando você remove esses candles, o número de entradas é menor. E o problema é que você tem stops também. Fiz outra coisa também. Eu eliminei os candles cuja distância da média móvel, das médias móveis exponenciais, estivesse menor que 300 pontos. Tá? Removi e mesmo assim a operação deu prejuízo. Tá? Então, não é eficiente. Não vou operar o método nessas circunstâncias porque não é vantajoso. Tá? Pode ser que, como ele opera simultâneo dólar e índice, nesses dias que dá os stops no índice, ele pode compensar no dólar, tá? Mas não se iludam também. Não só, não estou falando da pessoa dele, mas existem várias dessas pessoas que estão operando no mercado financeiro, estimulando você a operar, enfim, e com uma ideia de que você vai ter um retorno financeiro e que construíram de repente a sua história ali, né? E na verdade, o próprio cara do método Receita de Bolo, se você olhar lá os vídeos que ele mostra, que o grande valor que ele recebeu foi em relação a visualizações no YouTube, né? O YouTube dá muito dinheiro quando o indivíduo tem muita visualização. Então, ele tem muita visualização, tem muitos inscritos no canal, ele arrecada muita grana dali. E dos cursos também, né, galera? Vamos pensar em um curso de R$ 260, se eu vender esse curso para 1.000 pessoas, eu estou arrecadando R$ 260.000. Então, assim, não se iluda, né? Que o dinheiro que aquela pessoa está fazendo fortuna, enfim, vem dali daquelas operações, né? Porque do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, ela não foi assertiva. Se você estivesse operando com 10 contratos, por exemplo, aqui, você teria tido um prejuízo ainda muito maior, né? É só você fazer as contas lá. Vai lá no final e aí você troca ali um contrato por 10, né? Aqui seria 30.800, mas aqui seriam 51.114 reais de prejuízo. Então, sempre vai dar prejuízo. Espero ter contribuído. Meu objetivo foi mostrar a planilha. Vou deixar anexo aí na descrição. Faça a sua análise e bons trades.